Buenas, buenas, meu querido torcedor alviverde, tudo certo? Estamos começando mais um Palmeiras em Campo aqui na plataforma do YouTube. Cara, muita coisa, tem dupla nova brilhando, goleada do Palmeiras, jogador deixando o clube, mercado da bola, Abel afiado, enfim, cara, bastante coisa pra gente estar conversando nesse dia de hoje. Então já te inscreve, deixa aquele like, comenta aí pra nós de onde você acompanha o Palmeiras, que eu vou estar deixando aquele coraçãozinho aí no comentário de vocês, beleza? O Palmeiras em Campo tá no ar e a resenha de hoje promete bastante conversa aí, beleza? Bom, vamos conversar então sobre ele, o assunto da vez. Verdão meteu 4 a 0 no Universitário, partida fora de casa e basicamente já carimbou, né, o passaporte para as quartas de final da Libertadores. Venceu, convenceu e com tranquilidade. Atuação de gala, daquelas que o torcedor queria depois da eliminação da Copa do Brasil. E o nome da noite, na real, os nomes da noite, Flaco Lopes e Vitor Roque, que fizeram aquela famosa dupla de ataque de 2 atacantes. O argentino, né, soberano, 2 gols e deu uma assistência. E também nosso Tigrinho também marcou, deu passe e ainda sofreu o pênalti que abriu o placar. Sim, toda a goleada do Palmeiras passou por esses 2 jogadores que, cara, foram muito importantes. E eu tava com saudade de ver, né, um time jogando com 2 atacantes. Fiquei bem feliz com o resultado, porque hoje em dia os times, de um modo geral, são muito acostumados a jogar com alas, com pontas e geralmente um atacante, né, fixo dentro da área. Aquele negócio de, por exemplo, 4-4-2, com 2 atacantes ali, um pouquinho mais pra fora, o outro um pouquinho mais ali pra dentro da área, né, é mais raro hoje em dia. Então, cara, bem interessante, o Palmeiras jogou, amassou e convenceu, tá? Flaco falou após a partida, é mais fácil jogar com outro atacante, a gente se ajuda e isso facilita tudo. Vitor Roque também comentou, foi a primeira vez que começamos juntos e funcionou, o Flaco é fera. Nas redes sociais, na internet já temos até memes falando, né, da dupla Romário e Bebeto, né, fazendo aquele meme, aquela comparação saudável entre os dois. Lógico, vamos, né, dar as devidas proporções, mas é muito legal essa resenha e tomara que seja pelo menos, né, um pouquinho disso, que a gente possa ver um pouquinho mais disso, de 2 jogadores que pelo jeito se acertaram, né, cara. O Vitor Roque é muito brigador e o Flaco Lopes também tem suas qualidades muito boas, então acho que o Palmeiras tem tudo pra ganhar. De repente a Abel achou um novo jeito de jogar, claro, foi uma partida, funcionou, terá que ser testado novamente, mas eu acho que o caminho do Verdão pode se encaminhar bem por aí, tá? Na minha visão, se encaixou, tem que manter. Tá na hora do Palmeiras apostar mais em variações ofensivas, né? Fugir um pouco da mesmice, porque tem aquele comentário, todo mundo já sabe como o Abel joga. Hoje ele mudou, surpreendeu, goleou e o Palmeiras está com os 2 pés, né, nas quartas de final da Copa Libertadores, em busca de mais um título e ser, quem sabe, o maior campeão em cenário nacional da Libertadores, beleza? Mas e tu, meu querido torcedor, curtiu essa dupla? Gostou desse esquema? Ou prefere aquele esquema com 2 pontas e só um camisa 9? Comenta aí pra nós, porque se teve goleada, se teve vitória, se tem alegria, tem algo podendo acontecer nos bastidores e é uma saída de um jogador muito emblemático aqui, né, pro Palmeiras, porque enquanto a dupla brilha, um veterano se despede aí do Verdão. Marcos Rocha, multicampeão pelo Palmeiras, é o novo reforço do Grêmio, sem espaço no elenco, hoje sendo a terceira opção e com o contrato se encerrando, ele foi liberado de graça, né, até pelos anos prestados, enfim, o contrato dele terminava no final do ano e assinou com o Grêmio até 2026 com uma cláusula de renovação até 2027. O negócio não foi anunciado ainda de forma oficial, mas deve ser anunciado nas próximas horas ou, quem sabe, nos próximos dias, tá? O lance curioso disso tudo é que o Grêmio tentou, por exemplo, o Mike, que preferiu o Santos, aí sobrou pro Rocha e o negócio aconteceu de forma rápida, sem burocracia, sem o Palmeiras tentando barrar a negociação, tá? Tinha aquele lance do Palmeiras querer ele na comissão do Abel Ferreira, mas o jogador entende que ele ainda quer jogar mais tempo e é compreensível, né, cara? Ele não entende que a carreira chegou ao fim pra ele, ele tem 36 anos, é um grande lateral, na minha opinião,
um grande jogador, mas ele quer continuar jogando mais tempo, ele ainda tem então mais 1 ano e meio, mais ou menos, de contrato com o Grêmio, e depois, de repente, ele renova por lá, joga mais um tempo ainda. Essa é a vontade do jogador no momento, permanecer jogando futebol. Na minha opinião, Rocha cumpriu seu ciclo no Verdão. Sim, um ciclo multicampeão, vitorioso, ergueu o troféu até não poder mais, né? E sai com moral, sai pela porta da frente, nunca criou problema dentro dos bastidores. É um jogador que só tem a torcida a agradecer, mas estava na hora, né, dele procurar um novo destino para ele e que ele possa ser feliz lá no Grêmio, tá? Cara, boa sorte, tudo de bom para ti, que tu possa ser o mesmo Marcos Rocha que foi aqui, lá no Grêmio, só não contra o Palmeiras. É contra o Palmeiras tu dá uma aliviadinha pra nós, beleza? Mas é a tua opinião, Marcos Rocha vai te fazer falta? O que tu acha disso tudo? Comenta pra nós, porque tem movimentações de mercado da bola do Verdão também para chegadas, tá? Cara, tem algum negócio que pode sim estar acontecendo na informação de momento, tá? O nome mexe nos bastidores do Verdão já nesta janela, é o de Júlio Enciso, paraguaio, de 20 anos, destaque do Brighton da Inglaterra. E o Palmeiras quer o jogador, quer usar ele como coringa, meia e ponta esquerda. A proposta seria na casa dos 12 milhões de euros fixos, mais 3 milhões por meta. O problema é que Roma e Atalanta também querem um jogador. E o segundo problema, ele se lesionou. Então ele, cara, não tem condições de jogar atualmente. A recuperação seria de 3 meses, mais ou menos, o que fez todos esses times, inclusive o Palmeiras, dar uma segurada. Mas a informação da vez é que, como fez com o Paulinho, o Palmeiras quer trazer o jogador para dar o tratamento dele aqui no Verdão, ele já se ambientando, e quando voltar, poder ter alguns jogos ainda nessa temporada, né? E na temporada que vem, sim, aí se firmar como um jogador de fato do Palmeiras. Aí vai ter Paulistão, ele que já vai estar por aqui, já vai estar adaptado à cidade, ambiente. Essa é a ideia do Palmeiras para Júlio Enciso, tá? A janela fecha no dia 2 de setembro, então não tem tanto tempo assim, são mais ou menos 2 semanas, e o clube precisa de pelo menos 3 reforços, segundo o planejamento, né, da própria diretoria. Na minha opinião, seria um jogador acertado, é jovem, pode valorizar, técnico e versátil, mas a lesão, né, deixa tudo muito misterioso, muito nebuloso, tá? Pode ser uma oportunidade de mercado, pois, como eu disse, com a lesão, ele seria um jogador que não teria tanta concorrência, quem sabe o Palmeiras até consiga reduzir um pouco esta pedida por ele, tá? Mas e tu, torcedor? Acha que é arriscado trazer um jogador já lesionado? Ou acha que vale a aposta como uma oportunidade de mercado? Comenta aí pra nós, porque vamos falar agora do elefante da sala. O plano B para Enciso, caso ele não vier, já tá desenhado. Eu acho que empolga até mais a torcida do que propriamente o Enciso, porque é um jogador já muito conhecido, um jogador já com nome e um jogador com números sólidos demais nas últimas temporadas e que já teve inclusive passagem pelo Palmeiras. É óbvio que a gente está falando de Roger Guedes, que está ao radar alviverde novamente. O atacante quase chegou no Grêmio por 10 milhões de euros, mas houve um impasse lá com o Al-Rayyan do Qatar, que não quis liberar o jogador, queria mais ou menos 15 milhões de euros para trazer o atleta. E o Verdão, muito sagaz, monitorou tudo de perto, e a oferta, segundo o canal Espírito do Porco, pode chegar aos 15 milhões de euros que a equipe queria. 12 milhões fixos, mais 3 em metas, o mesmo valor que fora oferecido por Enciso. O perfil é um pouco diferente, né, do que a diretoria vem fazendo. É um jogador que já tem 28 anos, ou seja, vive seu auge, pelo menos em idade, e os números provam isso também, tá? Chega no mercado já emergente, que é a Arábia, né? Então, cara, não seria um jogador, pelo menos com tanto potencial de revenda assim, tá? Mas ele chega para ser titular de impacto imediato, sem sombra de dúvidas, solução rápida para um ataque que busca mais agressividade, aquele punch, né? Aquele jogador que, sem sombra de dúvidas, né, resolveria algumas partidas aí pro Palmeiras. Eu gosto muito do Roger Guedes, sou fã dele, e cara, pelo menos aí há 5 temporadas o cara empilha gols atrás de gols, tanto na Arábia Saudita. Sua passagem pelo Corinthians também foi muito positiva. E já que o Grêmio desistindo do negócio, fica mais fácil indo pro Palmeiras, porque o desejo dele era ir pro Grêmio. O Grêmio contava muito com isso. Aí não chegou a acerto, está com o clube do Qatar, e o caminho fica mais livre pro Verdão. Minha visão, cara,
Roger Guedes é um daqueles nomes que muda, sem sombra de dúvidas, o patamar ofensivo do Palmeiras. Eu sei que há quem vai discordar de mim aqui nos comentários, mas eu acho que ele se encaixa bem no modelo do Abel, ainda mais depois desse teste com 2 atacantes. Ele com certeza, né, viria numa hora certa, numa hora que o Palmeiras precisa de um jogador já afirmado, a meio a tantos jogadores, né, que estão chegando, que estão, né, cara, que estão ainda em desenvoltura, né? O Palmeiras fez uma boa reformulação no elenco, muitos jogadores jovens, mas precisa sim daqueles jogadores um pouco mais experientes, como é o caso do Roger Guedes, que tem 28 anos e bastante bola pra jogar ainda, tá? Quero a tua opinião, Roger Guedes te agrada? Não te agrada? Não é o jogador que tu queria? Comenta aí pra nós, porque por hoje o Palmeiras em campo tá chegando no fim, a gente teve bastante novidade, bastante movimentação de mercado da bola, conversamos de muita coisa, então a gente se vê no próximo vídeo, aí com mais informações a qualquer momento do Palmeiras. Valeu, falou e desculpa a moto aí, passando no encerramento. Feito!